Vamos lá, estamos gravando aqui. Então, como eu estava falando na aula passada, nas duas aulas anteriores a gente falou sobre elementos 2D, né? E eu estava dizendo que quanto mais a gente aumenta o número de dimensões do problema e mais graus de liberdade a gente adiciona, a gente começa a ter muito trabalho braçal para resolver um problema que aparentemente é simples. Então, o método dos elementos finitos ele perde, vamos dizer assim, atrativo quando a gente começa a querer resolver ele de maneira manual. Eu não tenho autorização, pelo menos é o que está mandando aqui para mim, para gravar reuniões, tá? Então, pelo aplicativo do Conferência Web, eu estou dizendo. E aí eu tô gravando com um aplicativo do Windows mesmo, tá joia? Aí, continuando aqui, a ideia do elementos finitos é a gente conseguir resolver ele computacionalmente, né? Então a gente vai ver um pouquinho como que o problema cresce hoje. Na aula passada, eu acabei fazendo uma revisão, porque teve muita gente que faltou na aula da semana passada, onde eu comecei a falar sobre elementos 2D. Então eu dei uma revisada rápida e fui até montar a matriz de rigidez e o vetor de carregamentos do elemento triangular, tá bom? Aí vocês podem ver isso lá nos slides. E hoje a gente vai resolver um exercício para consolidar aí o conhecimento. Tá? Então vamos lá. O exercício que a gente vai resolver hoje é esse aqui. Então, tá todo mundo conseguindo ver direitinho a minha tela? Respondam aí, por favor. Beleza. Então, esse é o exercício que a gente vai resolver. Ele está como exemplo nesse livro aqui, que é o livro que a gente tem usado como referência, né? E aí aqui, lá no livro, ele está com... São dois exemplos diferentes. Tem um que só considera o carregamento mecânico e tem um que considera o carregamento térmico aqui, tá? Aí eu coloquei tudo de uma vez só para a gente resolver. E a diferença primordial é que se você não quiser ter carregamento térmico, é só você zerar o ΔT. Mas a lógica por trás ela vai ser a mesma. Você tem que fazer o mapeamento, descobrir o jacobiano, depois você vai montar as matrizes de deformação, matriz de rigidez, vetor de carregamento, resolver o sistema, aí depois você vai pós-processar para tirar as informações que você quer. Seja de deslocamentos no interior do elemento, seja de tensão e deformação no interior do elemento. Como a gente já viu, esse elemento triangular ele é um elemento que ele tem deformação constante e por isso ele tem tensão constante dentro do elemento, tá bom? Então a gente, então a gente vai ver passo a passo o que a gente precisa fazer, quais são os passos que a gente precisa seguir para resolver qualquer problema de elementos finitos, tá? Então o primeiro passo que a gente vai fazer é a discretização. A gente vai pegar o nosso problema que está do lado esquerdo, que ele já tem as condições de contorno, né? E agora a gente vai passar para o mundo dos elementos, para o mundo dos elementos finitos. Então a gente vai dividir o nosso domínio em elementos, lembrando das condições de contorno. E quando a gente fala em elemento, a gente fala não só do elemento, mas dos graus de liberdade que ele tem em cada nó. Então, nós temos aí dois elementos, a gente vai representar essa estrutura, né? Essa placa aí plana, com dois elementos. E vocês vão ver que isso já é o suficiente para dar bastante trabalho para a gente. Cada um desses elementos
ele vai ter 6 graus de liberdade, 2 por cada nó. Então, um deslocamento na direção X e um deslocamento na direção Y em cada nó. E tem também a questão da numeração dos nós. Então, eu adotei a mesma numeração de nós que o livro adota, a mesma divisão de elementos que o livro adota. Tá? O nó 1 é esse nó aqui, da direita, que está sobre os roletes. E aí, por isso, os graus de liberdade deles são o Q1 e o Q2. Né? O nó 2 é esse de cima. E aí eu comentei nas aulas passadas que é importante a gente sempre numerar no sentido anti-horário. Né? Então, a gente tem que numerar assim. Aí os graus de liberdade do nó 2 são o Q3 e o Q4. Depois a gente tem o nó 3, que tem os graus de liberdade Q5 e Q6. E tem o nó 4, que tem os graus de liberdade Q7 e Q8. Então, no elemento 1, eu vou ter os nós 1, 2 e 4. E no elemento 2, eu vou ter os nós 2, 3 e 4. Tá? Dentro ainda da discretização, uma coisa que a gente já viu no elemento de barra é que a gente precisa fazer aquela matriz de conectividade nodal, né? Ela vai ajudar a gente na hora de programar e também na hora de resolver o problema na mão. Vocês lembram que no espaço, vamos dizer assim, só do elemento, né? No espaço local dele, cada elemento só tem 3 nós, e eles são numerados como nó 1, nó 2 e nó 3, no caso desse elemento triangular. Então, a minha matriz de conectividade, ela vai dizer para mim quem é o nó 1, quem é o nó 2 e quem é o nó 3. Por que isso é importante de eu saber? Porque a gente lembra que a matriz as funções de interpolação, melhor dizendo, elas se relacionam especificamente com esses números dos nós. A função N1, que é a função de que se ela é só que né? Então N1 é igual a que ela se relaciona com esse nó 1 aqui. A função 2, que é N2 igual a eta, ela se relaciona com esse nó 2. E a função 3, que é N3, que é 1 menos que si menos eta, ela se relaciona com esse nó 3. Então, por isso que é importante a gente saber quem é o nó 1, quem é o nó 2 e quem é o nó 3. E aí depois a gente vai ver, na hora de montar as outras matrizes, que aí eu vou ter que substituir tudo que é nó 1 lá das fórmulas no elemento 1 por 1. A coordenada do nó 2 vai continuar sendo a coordenada do nó 2. E tudo que tem índice 3 vai virar índice 4 para mim. No elemento 2, aí tudo que tiver índice 1 vai virar índice 3. Tudo que tiver índice 2 vai virar índice 4. Tudo que virar índice 3 vai virar índice 2. Tudo que é índice 3 vai virar índice 2. Então, eu vou mostrar isso mais adiante. Tá? Bom, qual é o segundo passo? O segundo passo é definir as relações tensão-deformação. Quando a gente está num programa de elementos finitos, às vezes a gente é solicitado a primeiro fazer isso aqui, que isso representa você dizer quais são as propriedades do material, e aí depois você vai fazer o passo da discretização, que é gerar a malha. Então, não tem muita diferença. Você pode definir isso aqui antes de gerar a malha, que é o que normalmente acontece nos programas, ou você pode definir isso depois que você gerar a malha. Tá? Normalmente isso vai ser antes. Eu posso até depois trocar aqui no slide para a gente fazer, para corrigir. Porque assim, dependendo do programa que você usa,
Se você diz que a sua geometria está no plano, ela já assume várias coisas, né? Se você diz que ela está em 3D, mas ela é uma estrutura fina, aí são outras coisas. A gente vai até ver isso nos exemplos que a gente for tentar fazer lá no ANSYS. Eu comentei na aula passada que eu queria tentar fazer com vocês isso aqui lá no ANSYS, tá? Fazer esse problema e depois a gente aumentar a quantidade de elementos refinando a malha. Então a gente vai fazer um estudo de convergência de malha em cima desse probleminha simples. Tá bom? E como que são as relações tensão-deformação aqui? Né? As relações tensão-deformação, elas são aqui, tem a parte mecânica, vamos dizer assim, né? E tem a parte térmica. Então, D vezes B vezes Q, o BQ é a deformação mecânica, é o epsilon. D é a matriz constitutiva. E aí o D também ele multiplica o epsilon zero, que são as deformações térmicas. Aqui, nesse slide está errado, eu achei que eu já tinha corrigido. Mas aqui está aparecendo que a matriz constitutiva está multiplicando só o epsilon e não o epsilon zero. Eu tinha que ter colocado um parênteses aqui. Depois eu vou corrigir aqui no slide. Tá? Mas o D ele multiplica os dois vetores, tá? Tanto o epsilon quanto o epsilon zero. Aí, vamos lá. Substituindo as propriedades mecânicas que a gente tem aqui, o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, né, a gente encontra essa relação aqui. Tá? De novo, está faltando o parêntese aqui, né? Eu vou corrigir isso depois lá no slide. Agora, eu vou para o terceiro passo, que é transformar, eu escrever, na verdade, os meus deslocamentos, que eles têm a componente U e a componente V, em função dos deslocamentos nodais e das funções de interpolação. Então, essa aqui é uma relação que a gente já viu nas aulas passadas, né? E aí, na forma matricial, U é igual a N vezes Q. Então, num elemento, isso aqui vai sempre valer. Os deslocamentos são iguais, né? A uma matriz N, que é uma matriz das funções de interpolação, vezes Q, né? Que é o vetor de deslocamentos nodais. Então, se a gente estiver usando um elemento diferente, que tem mais graus de liberdade, que tem outras interpolações, o que vai mudar é o formato da matriz N e o tamanho do vetor Q. Mas essa estrutura NQ, ela permanece, né? E aí a gente vai olhar agora para as deformações. Essas são as deformações mecânicas, é o B vezes Q. E aí, para a gente calcular as deformações mecânicas, a gente precisa de fazer ali a matriz jacobiana, certo? E calcular o determinante dela e depois ver isso aqui. Esse 1 sobre det de j vezes essa matriz é o inverso do determinante, do jacobiano. 1 sobre determinante de j vezes essa matriz é a matriz inversa do jacobiano. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Agora eu não estou lembrando. Mas isso vem do cálculo lá, né? Para a gente entender quem é, melhor dizendo. Isso aqui vem daquelas relações deformação-deslocamento. Então tem
a deformação εx é dada por isso aqui, né? Ela vai ser a derivada de u em relação a x. Essa segunda linha vai me dar a derivada de v em relação a y, que é a deformação εy. E essa terceira linha aqui, que ela é bem cheia, ela vai me dar a deformação de cisalhamento, que é o gama xy, que é a derivada de u em relação a y, derivada de u em relação a y, e a derivada de v em relação a x. Então, se eu multiplicar 1 sobre determinante de j vezes essa linha, vezes o vetor de deslocamentos nodais, eu vou ter o εx. Se eu multiplico essa segunda linha, vezes o vetor de deslocamentos nodais, vezes 1 sobre determinante de j, eu vou ter o εy. Se eu multiplico a terceira linha, vezes o vetor de deslocamentos nodais, vezes 1 sobre determinante do jacobiano, eu vou ter o gama xy. Tá? E aí, percebam que aqui, essa fórmula está com 2, 3 e 1. Não tem 4 aqui. Essa é a fórmula que a gente deduziu para um elemento qualquer, que ele tinha 3 nós, 1, 2 e 3. Por isso que essa matriz de conectividade nodal ela é importante, porque agora tudo aquilo que tiver relação ao índice 2 aqui, no elemento 1 vai continuar sendo 2, mas tudo que tiver índice 3 no elemento 1 vai passar a ser 4. E aqui, no elemento 2, aonde tiver índice 3, eu vou substituir por 2. Aonde tiver índice 2, eu vou substituir por 4. E aonde tiver índice 1, eu vou substituir por 3. Tá? É isso que a matriz de conectividade nodal nos ajuda a fazer. E aí a gente vai achar o jacobiano, né, e as deformações para cada elemento. Então vamos olhar aqui para os deslocamentos nodais, primeiro, antes de achar as deformações e o jacobiano. No elemento 1, o que a gente vai ter aqui? Oi, William, tudo bem? Bom que você entrou aí. Estou explicando aqui a matéria, mas a gente vai continuando. Caso tenha alguma dúvida, aí é só perguntar. A gente está fazendo um exercício sobre elementos triangulares aqui de deformação constante, né? Os elementos que a gente estava explicando desde a última aula. E aí, a gente... Tudo bem. Que bom que você achou aí. Aí, qual que é o grau de liberdade, como que eu vou descrever, né, os deslocamentos no elemento 1? São as funções de interpolação para o elemento 1 vezes o Q1. Q1 é o vetor de deslocamentos nodais do elemento 1. As funções de interpolação elas não mudam de elemento para elemento. Então, aqui é N1, N2, N3. Aqui também é N1, N2 e N3. Só que os vetores de deslocamento nodais mudam. No elemento 1 eu tenho os nós 1, 2 e 4, que eles representam esses graus de liberdade, Q1, Q2, Q3, Q4, Q7 e Q8. No elemento 2, aí já tenho outros nós que têm outros graus de liberdade. São os graus Q5, Q6, Q7, Q8, Q3 e Q4. Sempre nessa sequência do anti-horário, né? Então, o nó 1 do elemento 2 é o nó 3. Então, eu começo a contar aqui, Q5, Q6. O nó 2 é o nó 4, Q7 e Q8. E o nó 3 é o nó 2, Q3 e Q4. Então, eu tenho que seguir, quando eu coloco os meus deslocamentos nodais, essa sequência. Ele não começa em ordem crescente, a ordem dele é dada pela conectividade nodal, tá bom? Então é isso aqui, Q5, Q6, Q7, Q8, Q3 e Q4.
E aí a gente tem que manter essa consistência ao longo das nossas contas. Deixa eu aumentar minha tela aqui.